Quando a fé encontra a vida real, histórias se tornam testemunhos. Eu sou Denise Fragali e estamos dando início hoje ao podcast Vozes Únicas. E hoje, especialmente, eu estou aqui com as minhas queridas da família, minhas familiares, filha, noras, Marcele Fragali, minha filha, minhas noras Camila e Melina. E a gente está aqui para ter um tempo, né, de um bom bate-papo, uma conversa, em que falar das coisas de Deus é muito natural para a gente. E eu creio que vai edificar muito a sua vida. E fica conosco até o fim, a gente vai estar aqui para te abençoar. E nós somos uma família onde todos nós, né, desde sempre, estivemos envolvidos de alguma forma, né, às vezes de uma forma integral e completa, outras em alguns momentos de uma forma parcial, mas todos nós estivemos envolvidos sempre em ministério, em igreja. E apesar da vida secular, eu e Maurício, na nossa vida secular, por exemplo, a gente teve esse início de carreira médica conciliada à vida ministerial. Depois, quando vieram os filhos, da mesma forma, estudo, né, se formaram, mas envolvidos sempre na igreja. Depois casaram, tiveram filhos, mas a gente percebia que em todo o tempo e em todas as fases, nossa família tinha uma causa principal e maior, que era o reino de Deus. E nós escolhemos, de alguma forma, liderar pelo exemplo. Então, a gente não só é exemplo para as pessoas da igreja nos seguirem na forma de servir, de se dedicar, mas nós temos servido de exemplo para a família, assim, filhos, netos. E com isso, sabe, eu vejo assim, Marcele, por exemplo, que é filha, que esteve com a gente, eu falo assim, né, desde o dia zero, desde quando tudo começou, quando lá na África do Sul, a gente, mudança de vida, indo para lá. Eu vejo até assim, abrindo aqui um parênteses antes de fazer uma pergunta a você, Marcele, eu gosto muito de contar quanto que foi alinhada a vontade de Deus para a minha vida pessoal e do Maurício como casal, a dos filhos. Porque tem pessoas que às vezes pensam assim, as consequências dessas decisões dos pais vão prejudicar os filhos. E, na verdade, a nossa ida para a África do Sul foi só bênção para os filhos. Isso. Então, não houve uma perda, sabe? Quando você está no centro da vontade de Deus, é isso que acontece, né? Não há perdas. Uhum. Você parece que está abrindo mão, nós abrimos mão de uma profissão, nós abrimos mão de estar com a família. E, no entanto, a gente estava no centro da vontade de Deus, naquela época. Então, não houve prejuízo para o estudo dos filhos, não faltou a provisão. Deus suprindo ali, né? E você, Marcele, como filha, que tem acompanhado a gente desde sempre e desde muito nova, envolvida na igreja, né? Eu sei que há desafios, mas também houve uma experiência com isso tudo que formou quem você é, né? Uhum. Então, conta um pouquinho como tem sido isso de ser filha de pastor. Porque as pessoas às vezes ficam meio curiosas, né? Filha do pastor e filha de um Fragali. Então, como tem sido essa sua experiência ao longo dos anos com a gente, como família? Olha, vocês nunca cobraram essa coisa, porque eu sou filha do Fragali, né? Nunca teve essa cobrança. Então, nunca foi difícil, sempre foi leve, sempre foi descomplicado. Às vezes tinha uma cobrança externa, né? De algum tipo de comportamento. Hoje eu acordei o Vicente lá em casa, e aí eu fiz alguma cosquinha nele, ele estava mandando parar, ele falou assim, você precisa parar porque você é uma pastora. Aí eu falei, filho, não é porque eu sou pastora que eu tenho que parar, ou alguma coisa assim, é porque nós somos cristãos. Mas vocês sempre falaram isso pra gente, né? Sim. Minha filha, a professora da sala, da geração nova, tá te exigindo um comportamento porque você é filha de pastor. Não é isso, né? Você tem que ser exemplo por ser cristã. Isso. Por ter Jesus, por ter uma vida diferente das outras crianças da sua escola, dos vizinhos, né? Eu sempre pensei da seguinte forma. Vocês não deveriam ter
nenhum privilégio por serem filhos de pastor, entrar na frente, na fila da comida nos retiros, porque são filhos do pastor. Não tinha privilégio. Ia lá pro final, se chegasse por último. Então, não tinha privilégios, né? Mas também não deveriam ser cobrados pelos membros pelo fato de serem filhos de pastor. Então, aquela cobrança que acaba criando um estigma, repulsa, né? Filho de pastor é muito chato. Ser filho de pastor, olha só, eu tenho que estar lá. Então, eu não queria também essa cobrança. Mas e é assim até hoje, né? Se tem uma fila de comer, se tem alguma fila para entrar em algum lugar, a gente entra na fila. Né? Eu não consigo ter esse tipo de diferença, né? Entre só porque a gente sobe na plataforma, só porque a gente tem uma vida um pouquinho mais exposta, assim, mais evidente. A gente não precisa de nada disso, né? Sim. Mas a minha vida, acho que com a Nova e crescendo na igreja, eu nem sei mais o que é o que, né? Porque é uma coisa só. É uma mistura. A minha vida, a Nova, né? A nossa igreja local. É assim que eu penso também. Então, é uma extensão, assim, da nossa vida particular com a igreja. Não tem muita diferença do que é o que. Isso. E sempre tornou foi leve. Sempre foi muito, acho que é normal, assim, nunca foi nada pesado. A gente nunca teve em casa, acho que eu posso até falar o que a gente falou antes de começar aqui, né? Sim. Que a gente é uma família normal, né? A gente não tá aqui pra exaltar, olha, nós somos... Perfeito. Olha só que família perfeita. Ela cresceu na igreja e não tem nenhum trauma. não é isso, né? A gente tem os nossos defeitos, a gente tem... Claro. As dificuldades, as nossas falhas na nossa família, a gente sabe. Mas eu nunca vi dentro de casa algo que fosse tão ruim que não me fizesse querer ficar ali, né, em casa ou servindo. Então, eu sempre vi os meus pais como exemplo de servitude, né, servindo as pessoas com amor, com cuidado e com alegria, né, estudando a palavra todo dia de manhã. A minha mãe acordava, a gente acordava, depois ela já estava sentada na mesa do café da manhã, lendo a Bíblia dela. Então, nunca foi algo assim que a gente viu de negativo. A gente só viu coisas positivas. E eu sei que tiveram coisas negativas, porque agora, como adulta, eu olho para trás e eu pergunto para minha mãe assim: como é que vocês lidaram com aquela situação da separação de uma pessoa ou de uma igreja que se desligou, algo que foi tão forte? Caramba, a gente achou isso tudo tão... Não foi, eles não colocaram, né, na mesa, assim. Olha só o que tá acontecendo. Ó, esse cara aqui não vale nada, ó, essa pessoa aqui não teve isso, né? Então, eles pouparam muito a nossa infância para que a gente não visse, talvez, o lado ruim. E hoje em dia, a gente sabe que existiram dias difíceis, de desafios, mas a gente cresceu vendo que Deus era bom, que Deus estava presente, que Deus supria as nossas necessidades, né? Que Deus amava a gente. E até aquilo que a gente às vezes achava que ia ser uma perda, né? Os anos que a gente morou fora, chegando lá num país diferente, com tanta demanda de uma língua nova, a gente aprendendo a ler e escrever, podia ser uma perda. Depois, quando a gente voltou para o Brasil, a mesma coisa. E Deus não deixou nada disso ficar ali como uma marca negativa, né? A gente só vê coisas boas. E da mesma forma que você falou que não existe uma família perfeita, a nossa não é, a gente também nunca quis passar a ideia de que a igreja era perfeita, mas a gente sempre protegeu, né, deles não saberem coisas que às vezes faz lá na frente muitos filhos, né, ouvirem a respeito da crítica sobre a igreja. E a gente vê muita gente, né, chegar aqui, né, muitos filhos de pastores, às vezes, que chegam aqui arrebentados, né, porque viram muita coisa dentro de casa, né, foram expostos a muitas coisas. Então, vocês fizeram um bom trabalho com a gente, e eu tento fazer isso com os meus filhos também, hoje em dia. Eu acho que isso se torna mais fácil para as pessoas confiarem, sabe?
ver essa autenticidade, né? Às vezes, outro dia eu fui num lugar que me pediram para resumir o Maurício numa palavra. Eu falei, meu Jesus, que coisa difícil. Eu teria aqui uma lista de palavras que eu gostaria de definir ele, mas eu escolhi a autenticidade. O teu pai é muito autêntico, né? Ele, às vezes, é até muito autêntico. Eu queria que ele fosse menos. E isso traz uma confiança, uma segurança de que a família está ali porque conhece, porque sabe, né? E um dia, eu e Maurício, nós dissemos um sim para Deus, né? Isso foi o nosso sim, né? A um chamado. E eu sabia lá no fundo que isso ia implicar em trazer, aquela decisão implicaria em consequências para os filhos. O meu sim envolvia eles. E depois, mais tarde, eu vi que aquele meu sim que envolveu meus filhos agora envolvia os cônjuges, né? E Deus foi tão fiel, Deus foi tão maravilhoso, que Deus enviou um genro, Duda, 2 noras, Melina e Camila, que tem esse coração na mesma batida, no mesmo ritmo, em relação ao amor a Deus, amor à obra de Deus. Então, vocês não caíram de paraquedas na nossa família. Eu vejo vocês assim como fruto de um propósito, sabe? Eu vejo cada uma de vocês somando, assim, sendo mesmo parte desse propósito. Não existe assim o plano de Deus para o Fragale e os fragalinhos. E eu estou à parte, não, eu vejo vocês incluídas muito nisso, Duda, incluído muito nisso, com esse coração batendo no nosso ritmo, né? E aí, eu vejo que, começando aqui pela Melina, depois vou chegar ali na Camila, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você conheceu a família e como levou tudo isso que a gente está falando aqui, né, a direcionar você até mesmo a fazer tomar uma escolha junto com o Mauricinho de fazer um college fora do Brasil, foram até a Hilson, na Austrália, porque vocês queriam investir nisso, que era uma visão agora não só do pai Fragale, do Mauricinho, seu marido, mas sua também. Ó, uma curiosidade, hein? O Maurício não acredita nisso, mas eu juro que é verdade, eu não minto, gente. Mas eu lembro o dia que eu conheci Marcele, Mauricinho e Bernardo. Né? Eu tenho uma vaga lembrança. Vaga lembrança não adianta. Eu lembro, eu tenho detalhes. Não tem detalhes. Eu lembro. Eu acho que era 7 para 8, assim, já era. 7 anos. Eu lembro da Bel também, que a Bel foi a pessoa que apresentou. Então eu tenho essas 4 pessoas na minha vida que eu lembro exatamente o dia que eu conheci. Eu lembro a roupa. E olha só. Essa é a parte que o Maurício não acredita. Não é possível, Melina. Eu falei, gente. Que memória boa, né? Mas também dos outros eu não tenho. É porque ele não tem memória boa, ele não consegue acreditar que as pessoas lembrem tanto assim do passado. Aí, o que eu posso fazer por ele? Mas eu cresci numa família também que servia muito, sempre fez parte da igreja. Queridos. Eu lembro, assim, minha mãe e meu pai, eles eram diáconos, mas eram professores na geração nova também. Casais, exatamente. Estavam sempre ali. E a gente fazia atos, que na época nem era atos, era escola bíblica, eu acho, né? Então, o que tinha na igreja, eles estavam envolvidos. Então, eu cresci, assim, muito envolvida. Se tinha culto terça, a gente tava. Se tinha culto quarta, a gente tava. Se tinha culto quinta, a gente tava. E eu nos cultos de quinta. Eu cheguei atrasada, que acho que meu pai... Ele chegava do trabalho muito em cima da hora, então eu sempre chegava no culto já começado. E eu lembro de abrir a porta, assim, e tava na boca, assim, do principal, assim, era Mauricinho e Bernardo. E vocês acham que estavam vindo da África do Sul de férias. A gente tava de férias. Então, e aqui era verão, né? Então, tava todo mundo moreninho de praia. E ele, branco, reluzente. Uma vez eu contei essa história, a pessoa falou, porque você é super morena, né? Eu falei, gente, mas tinha um destaque. Tinha uma diferençazinha pouca, mas tinha. A gente quase não pegava sol, vivia agasalhado lá. Exatamente. Mas lá era a mesma estação daqui. Porque ainda não tinha dado Sul. Tempo da não gente era nem sol. isso. Lá a nossa cidade não era de praia, né? A gente só tinha ali piscina, né? Não era cidade praiana, então a gente não pegava tanto sol quanto aqui. E aí, eu lembro dele estar sentadinho com o Bernardo, blusa branca,
bomba jacket preta, calça jeans, um sapatinho preto. O Bernardo estava igual. Aí vem a Bebel, assim, saltitante com a Marcele. Marcele estava com um vestido floral, meio azul e verde, assim. Não tinha um vestido? Tinha. Tô falando, gente. Vestido longo. Ninguém tinha vestido longo. Olha, criança. Todo mundo queria os meus vestidos. As crianças na África do Sul vestiam diferente daqui. Ela chegou com um look que não combinava com uma carioca. Mas fez sucesso, porque depois eu lembro que todo mundo queria. Quando as primas, né, viajavam pra lá, traziam as roupas de lá pra cá. Eu lembro desse dia que eu vi vocês pela primeira vez, e aí foi natural. Criando amizade. Foi, eu lembro de... A Sé já ficou muito minha amiga, a Bebel depois já a gente se correspondia por cartinha, Cartinhas, mandava foto. Exatamente. Numa dessas mudanças, eu achei uma cartinha nossa, tu acredita? Não sei onde foi parar agora, mas achei uma cartinha nossa. Legal. Aquela letra de criança, linda e maravilhosa. A gente foi crescendo e... E aí teve um momento assim que você entendeu que você estava dentro de uma família, de um contexto ministerial, né, Melina? E que Deus ia te encaminhar para isso também, né? Esse é até engraçado, que eu lembro que eu estava namorando o Cinho já, há algum tempo, não lembro exatamente o tempo, e o Mauricinho cresceu falando que ele queria ser médico, né? Sim. Desde que eu conheço, ele sempre falou, não, eu vou ser médico igual meus pais, vou ser médico igual meus pais. Ele ia nos plantões, assim, a gente tinha alguns amigos que faziam plantão já na medicina, e ele ia nos plantões e via aquelas coisas todas, ele amava. Ele sempre falou isso, e sempre falou que queria ser médico. E a gente já namorando, ele prestando vestibular, ele passou pra medicina também. E eu lembro que Deus falou no meu coração, olha, ele não vai ser médico, ele vai ser pastor. Só que eu ainda não falei isso pra ele. Essa era a minha conversa com Deus, onde Deus me revelou que, assim, o meu chamado pra vida dele é isso. Ele vai estar dentro da igreja. Ele vai ser pastor. Certifique-se de que o que você quer é isso também. Legal. Porque isso é o que eu tenho sobre a vida dele. Bom. O que você quer pra você? Você vai querer ser essa pessoa que vai estar junto com ele, onde vocês vão ser pastor. Ele nem, na época, essa conversa nem falava muito sobre mim, mas era uma certeza que eu tinha sobre a vida do Mauricinho, do que Deus tinha preparado pra ele, de quem ele era e de quem ele seria dentro da família. E se eu tava disposta a fazer isso, embarcar nisso também. E era muito engraçado porque isso eu já tinha recebido de Deus, essa informação, mas o Mauricinho ainda falava, não, eu vou ser médico, eu vou ser médico, eu vou ser médico. E eu assim, tá bom. Então eu tive o meu tempo também de conversar com Deus e falar até onde eu quero ir ou não é. Mas eu cresci apaixonada pela igreja de Cristo. Eu amo a igreja. Eu acho uma das coisas mais lindas que existe. Eu me emociono ao falar da igreja, porque que lugar genial que fala sobre Jesus, que fala que a gente pode ter esperança, mesmo que a gente esteja vivendo tempos difíceis, exatamente, circunstâncias completamente adversas, e tudo ao nosso redor mostra. E a gente sente que tá ruim, que é diferente, mas existe um lugar que você vai entrar e vai te dar esperança. Vai falar coisas positivas, vai te levantar, vai te perdoar, não importa quantas vezes você erra. Então, eu cresci nesse ambiente, eu identifiquei que a igreja era assim desde muito pequena. Então, quando Deus virou pra mim e falou assim, olha, esse menino que você tá junto vai se tornar um homem de Deus, vai se tornar um pastor e ele vai estar dentro da igreja. É isso que você quer? Pra mim não teve muita dificuldade, porque eu já era apaixonada pela igreja. Então, se eu me tornaria uma pastora, se eu me tornaria líder, ou não, pra mim não fazia diferente. Eu queria estar dentro da igreja. Eu sempre soube isso dentro de mim. Então, assim, acho que Deus já sabia disso quando viu a gente. Você viu que toda aquela preparação tua tinha um propósito, né, Melina? Viu? Você foi pra a Austrália, aquilo ali era tudo com um propósito, né? Exatamente. A gente estava numa reunião, eu acho que você e o Fragali, ele é muito bom nisso, né? De lançar a visão e fazer a gente ficar apaixonado e falar, cara, eu quero fazer parte disso aí também. E ele falava da nova daqui a 5 anos, da nova daqui a 10 anos. E o Cinho, ele sempre teve isso, né? Quando ele finalmente abriu pra ele mesmo que ele gostaria de... Ele percebeu que na medicina ele ia estar fora da igreja, ou pelo menos um certo tempo ele estaria fora. E ele se viu num lugar onde ele não queria isso, ele queria estar dentro. Então ele começou a buscar outras coisas, e ele se formou em design gráfico, desenho industrial, né? E ele começou a usar isso pra dentro da igreja, mas ele sempre falou isso, se um dia eu sair daqui, é que eu vou fazer Hillsong College. Eu tenho esse sonho, eu acho, eu admiro demais, eu aprendo muito, e eu queria estar lá, vivenciar isso, né? Não só aprender do lado de fora, mas estar imerso naquilo. E ele sempre falou, e eu não tinha esse sonho. Pra mim era uma coisa muito assim, cara, é bem longe isso. Mas de tanto a gente conversar, e no namoro ainda ele falava sobre isso, eu falei, cara, Deus, eu tô entendendo que a gente tá indo caminhar junto. Então, se isso é tão grande pra ele,
me diz o que eu preciso também, se isso é pra ser algo meu. E Deus foi colocando esse desejo no meu coração também. Legal. Cara, isso vai ser parte pra você também. Eu vejo a ida de vocês, foi um tempo em que, pra gente, abrir mão de vocês e perder vocês por 3 anos, a gente também pensava assim, será que é isso mesmo? Nós vamos ficar sem eles dois, né? Na família, no ministério. E como Deus é perfeito, que enquanto Deus preparava vocês lá, Deus estava levantando, né? O ministério do Duda e Marcele com os jovens no Collab. Então eu vejo nisso tudo. Com Deus na mudança nunca tem perda, né? Não tem. É muito legal, porque ele falou nesse sentido no nosso coração de, olha, vocês vão lá para se capacitar, para aprender. E sempre foi muito certo dentro da gente que seria uma fase na nossa vida. Você vai lá e depois vai voltar para você encher sua bagagem de ferramentas novas, de recursos novos, aprender mais e vai trazer para aplicar aqui. Sim. E parecia uma aparente perda, mas não, de repente Deus coloca pessoas muito melhores, porque o que a Sé e o Duda fazem é admirável, é maravilhoso. Sim. Não, é muito melhor. Sim, é maravilhoso. E eu acho que é isso, sabe? A gente nunca perde quando tá com Deus. E a igreja é sempre sobre Deus. Ele sempre vai levantar quem precisa. Isso. Qualquer necessidade que surgir, ele vai levantar as pessoas. Isso é muito bom. É, muito legal. Sabe, aquele versículo que está lá em Mateus 6,33, diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas, a gente às vezes não consegue visualizar o quanto que é essa colheita, né? É verdade. Abundante, de colocar Deus no centro. Colocar Deus em primeiro na sua vida e as outras coisas elas se ajustam, sabe, de uma forma tão equilibrada. E eu e o Maurício experimentamos isso nas fases da vida, sabe? Quando a gente abriu mão do que tinha e a gente estava vendo ali Deus acrescentar aquilo que para mim eu estava perdendo. Então lá na África do Sul eu tive amigas que faziam a figura de mãe, de irmã, tudo aquilo que eu tinha deixado para trás se levantou lá. Depois, quando a gente voltou, e aí começar a igreja do zero aqui no Rio de Janeiro, eu vi assim, nós estamos com isso na cabeça, e a gente ia para aquela igreja sem estrutura nenhuma. No início, na Avenida do PP, que era um aluguel de um horário numa casa, mas depois também lá no MAP, onde a terra era sem forma e vazia. Em todo o tempo, a gente entrava num Corsa verde. 3 filhos, a minha mãe, as coisas da igreja, e era todo mundo numa alegria. Quando era lá na Avenida do PP, que a gente ia para a beira da praia, a gente falava, uau, que paisagem. Eu começava a ver coisas, sabe? Deus trazia para o nosso olhar. A gente está indo para uma igreja que ainda está começando, mas olha esse mar. E a gente ia, né, Marcele? Uau! Depois de noite, quando quantas a gente voltava... luas a gente não viu naquele mar, na volta, que era linda, tarde. Meu Deus, esse luar refletindo no mar. Então, a gente não conseguia ver as dificuldades, porque a gente sabia que a gente estava no lugar certo. E aí, as coisas foram sendo acrescentadas. Esse versículo... Todas as coisas, Deus levantou pessoas, lideranças, que no início era eu que fazia tudo, né? Eu com Marcele, com Melina, com os meninos, a gente montava uma festa country, a gente planejava um retiro de jovem, que era adolescente e jovem, tudo junto, a gente cozinhava, tudo aquilo que a gente fazia, agora eu vejo assim, todas as coisas foram acrescentadas. Gente, hoje eu nem sei como vai ser o retiro da Vibe daqui a algumas semanas. Porque Deus levantou pessoas. Antigamente ela estava lá fazendo comida para todo mundo. Comida, exatamente. Café da manhã, almoço, janta. Outro dia eu encontrei, arrumando as coisas outro dia lá em casa, lista de mercado. Ainda fazia mercado, é verdade. Eu fazia. Para o retiro, então tinha lá o cardápio. Primeira vez que eu fui no Macro, eu fui com ela, gente, fazer lista de mercado de retiro da Vibe. Ela me apresentou o Macro, meu Deus. Então Deus foi acrescentando, sabe? Hoje, eu tenho pessoas do meu lado me apoiando. Então, esse versículo de buscar o reino de Deus, ele é verdadeiro. Sim. A gente pode confiar, sabe? Nessa consequência, né? De que todas as coisas podem ser acrescentadas. E aí,
eu vejo assim que eu entendo muito de prioridades, assim, Deus no centro, mais do que numa lista de prioridades, né? Eu hoje entendo Deus nas prioridades e fases da vida da gente em todos os aspectos. Ele é primeiro no meu trabalho, ele é primeiro na minha família, ele é primeiro no meu chamado. Eu não preciso botar isso num ranking. Mas eu entendo também que há demandas, né? Igual estações, fases da vida. E você, Camila, você é médica, a gente tem essa coisa em comum, né? A nossa formação. E você tem que conciliar um pouco a sua vida profissional, carreira, que, na verdade, a medicina, como a vida pastoral, é um sacerdócio que a gente se dedica, em especial nos primeiros anos de formada, né? Depois as coisas começam a ficar mais fáceis, vai abrindo mão daquelas, fazendo escolhas para outros caminhos. Mas há uma demanda, né? E eu vejo nisso tudo assim, que ter o teu casamento, o ministério, a vida que vocês hoje fazem um college, você e o Bernardo, vocês têm procurado conciliar, não é isso? E eu queria entender, você contar um pouquinho, porque muitas pessoas se identificam com a sua vida. Porque a gente, na igreja, não tem pessoas só de tempo integral, como é o meu, da Marcele, da Melina. A maioria esmagadora das pessoas, elas têm um chamado voluntariado de querer investir no reino, mas tem sua vida secular, né? E acho que as pessoas se identificam muito com você. Sim. E conta um pouco pra gente essa sua experiência, do que você tem, assim, para passar para alguém que esteja também, eu tenho um trabalho que demanda demais de mim, mas eu quero me envolver na igreja. Eu acho que é bem isso que você falou, assim, de entender que Deus é o centro da nossa vida e não uma lista de prioridades, né? Sim. Eu ainda tô nesse caminho dos primeiros anos, eu tenho 5 anos de formada só, e tô desenhando isso ainda, então é um dia de cada vez, só que eu vejo, assim, meu trabalho como um ministério, isso definitivamente. Muito bom você falar nisso, porque às vezes as pessoas não entendem dessa forma, né? Acha assim, só lá no domingo que eu tô servindo a Deus, não é? Nossa, não. E assim, teu dia a dia, né, Camila? Super, e diversos momentos ali no trabalho eu consigo sentir a presença de Deus, até mesmo quando a medicina chegou num limite. Sei. Eu tenho tantas experiências em que eu paro, é claro que eu não fico falando ali de Jesus, até porque tem um limite, mas eu oro ali, eu tô ali em oração por aquela pessoa, para que Deus traga conforto, onde eu já não posso mais agir, eu tô vendo um óbito iminente. Isso. Então, eu trabalho com terapia intensiva, então muitas vezes eu tô ali em oração e eu só toco no ombro daquela pessoa. Isso. E aí você ouve, nossa, você é uma médica diferente, você tem um olhar diferente. Isso aí. E eu acho que eu vou tentando trazer Jesus dessa maneira, já que também a gente não pode ficar ali abertamente falando, mas nosso olhar, nossa atitude, como eu lido com a dor dessas pessoas, no respeito com a dor delas. Muito bom. E pra mim isso é muito satisfatório, assim. Eu acho que eu fui chamada pra fazer isso, com certeza. É uma vocação, né? E você sabe que você chega a lugares que o pastor não tá. Né? Não, com certeza. Então, a gente às vezes acha assim, que é só função do pastor esse pregar, esse evangelizar, esse orar. E se as pessoas entendessem assim, lá no escritório, né? Lá na fábrica, lá na aeromoça do avião, na balconista das lojas, a médica, são representantes de Cristo em lugares que a gente não pode chegar. Demais, demais, assim. Eu tenho uma história super legal de um paciente que tinha 27 anos, ele tinha pneumonia e ficou comigo 4 meses internado. Infelizmente, ele veio a óbito. Sim. Só que eu consegui criar uma conexão tão profunda com a mãe dele, de conseguir servir a ela e passar, às vezes, 1 hora na família, que você tem 15 minutos, eu conseguia ministrar ali na vida dela, trazendo conforto.
sem abertamente falar de Jesus, mas trazendo amor ali para ela, que mesmo tendo perdido o filho dela no final da história, ela falou, eu queria ir na sua igreja, agradecer pela sua vida, porque no final ela falava, você é diferente, só que eu não queria falar que eu era cristã. Aí um belo dia eu falei, não, mas eu também vou na igreja e tal. Ela falou, sabia. E aí bom. É muito gostoso isso. E eu acho que Deus não quer que pessoas que têm seu trabalho, sua família, elas coloquem assim uma culpa. Deus não quer trazer uma culpa de você não estar, às vezes, integralmente servindo, sabe? Porque o que Deus quer falar assim, eu posso te usar lá, onde você está. Verdade. Sim. Né? Isso, e também outro ponto legal, assim, que eu vejo muito na minha vida, é que por meio da minha vida financeira eu posso abençoar o Bernardo para que ele esteja mais ainda no ministério. Sim. Ou abençoar pessoas, abençoar o ministério. Então, não desde o financeiro ao seu tempo, ao você estar servindo pessoas. Eu entendo tantos outros jeitos, né? Eu entendo que Deus quer nos dar sabedoria, sabe? Nisso tudo. Da gente entender assim, que esse lugar onde Deus nos coloca, né, aquele lugar, você tendo paz no seu coração, de que você está num lugar que Deus te colocou, Ele vai te direcionar para o seu chamado maior. E olha, se a gente olhar a vida de homens comuns da Bíblia, Moisés, Davi, que antes de serem ungidos, o Davi como rei, Moisés chamado para ser o libertador do povo de Israel, eles tinham a vida secular deles. Ambos eram pastores de ovelha, né? Davi, desde sempre, porque foi criado ali para ser pastor mesmo de ovelha. Moisés, quando fugiu para o deserto, foi pastorear as ovelhas do sogro. Deus viu neles uma dedicação, uma excelência no que faziam, não é? Viu neles a fidelidade, né? Então, era do alheio, nem era deles. Não era, então, era de alguém. Você está trabalhando para alguém, mas você faz aquilo com tanto seriedade que Deus fala assim, esse é o caráter que eu quero para chamar para algo maior. Isso é importante até para pessoas que muitas pessoas não amam o que fazem, ou não amam o seu trabalho. E esse é o ponto. Eu, antes de ser médica, era publicitária. E eu não via isso como meu chamado. Foi uma coisa que foi acontecendo, era o que tinha de dinheiro para pagar na época de faculdade. Mas é isso, quando você está com esse coração, que Jesus é o centro do seu coração, até no período em que você não está fazendo exatamente ali o que você quer, você vai caminhando com o que você tem na mão e com excelência e as coisas vão crescendo. Ali no pouco, né? Porque nem sempre as pessoas trabalham com o que ama. Essa é a realidade de muita gente, da maioria das pessoas. Além de ser uma realidade, é complicado, né? Porque às vezes a pessoa não tem como buscar esse sonho. Aquela é a realidade dela, ela tem que estar ali. Mas você sabe que se você mudar o teu olhar, não é? Ainda não é aquilo que me realiza, mas dentro disso aqui eu vou fazer o meu melhor. Sim, para que Deus te mostre como que você pode agir ali onde você está. E oportunidades vão aparecendo, né? Super. Quando a gente é fiel ali no pouco, as oportunidades, portas vão aparecendo, a gente nem imagina às vezes da onde que poderia aquela possibilidade surgir, mas Deus é especialista nisso, né? Total. Eu sempre falo isso, eu falo, cara, às vezes a gente tem que... Não importa o lugar exatamente, né? É um trabalho que eu não gosto, é uma posição. Às vezes tem um contrário também, né? Você tem um currículo tão bom, forte, mas por circunstâncias adversas você precisa escolher uma outra opção para pagar as contas. Poxa, mas eu sou melhor do que isso. Cara, não interessa. A sua vida ainda está debaixo do controle de Deus. Deus ainda é o Senhor da sua vida. Então se posicione num lugar e seja o reflexo de Cristo naquele lugar. Seja excelente, seja amoroso, seja perdoador, seja paciente, tenha domínio próprio. Seja Deus onde você está. E é exatamente o que você falou. Cara, Deus pode fazer coisas que no natural não existem. Eu tô aqui nesse lugar, mas não tem plano de carreira para mim. Mas Deus, você não sabe o que Deus pode fazer. Então reflita a luz de Deus, reflita o caráter de Deus sempre, aonde você estiver. Porque
Deus pode te pensar ali, ó, o que demoraria 10 anos, vira um ano, ou vira menos. Ou ele cria uma vaga que não existia antes, um caminho que não existia antes, porque Deus é especialista em criar coisas. Ele é. Ele vem criando desde o início. Foi ele que criou o mundo com as palavras dele, então ele continua criando coisas hoje. Nada, né? Exatamente, ele não precisa de uma olha, aqui já tem a vaga A, então a A.1 já está disponível, tá, Deus? Ele cria... Ele é criativo, né? Eu gosto muito de uma palavra que tem, 2 palavras que tem na Bíblia em várias ocasiões e que fala assim, de repente. Aí você vai lendo o resto, mudou a história. Exatamente. Deus é o Deus do de repente, né? Exatamente. Transformar aquilo que não era nada em tudo, aquilo que era uma prisão, Paulo e Silas em libertação, ele faz de repente, né? A gente às vezes pensa assim, acabou, morreu, aí Lázaro estava morto há 4 dias e Deus mudou aquilo tudo ali. Então, de repente, ele estava vivo de novo. E ele nem ficou nessa, falou, vem pra fora. Quem disse? Quem disse mas já tem 4 dias. Não, quem disse que é o fim, né? É só uma vírgula. E Deus tem uma coisa melhor. E parece que o jogo acabou, né? Aquele jogo de basquete que parece que só falta aqueles segundinhos. E naquele finalzinho, uma cesta entra, muda o resultado. Deus é especialista nisso. E você sabe que a gente sabe que o ministério do Maurício, ele é focado muito na palavra graça, na palavra fé. Mas essa palavra, na fé, ela foi muito vivida por nós, né? Porque nós tivemos sempre desafios assim muito grandes, de dar passo de fé muito grande, mudar de lugar, igreja, começar do zero, pegar uma obra gigantesca de um freeway. Então, isso sempre inspirou pessoas a pensar assim, se a igreja é desafiada e Deus está ali, não falha, eu também quero dar esse espaço de fé. E eu vi muito, você, Marcelo e o Duda, eu acho que vocês buscaram isso lá dentro de vocês no momento em que o Vicente estava internado, com um diagnóstico de uma doença grave. E eu vi ali vocês, assim, aquilo tudo que vocês vieram recebendo ao longo dos anos de fé, foi o que sustentou vocês naquele momento, né, Sé? Foi. Conta um pouquinho dessa experiência. A nossa postura ali, né, de quando a gente recebeu um diagnóstico desfavorável e que poderia ter levado à morte do nosso filho. Primeiro que a médica falou assim, não pesquisa no Google. E eu obedeci. Mesmo. Eu falei, eu não vou pesquisar porque eu não quero ver o que pode acontecer, porque eu sei que mesmo que... Né, então deixa eu falar aqui. Todos os médicos entrem aqui e me falem que a situação não é boa... Eu creio o contrário, né? Pois é, e eu e teu pai, meus pais, como médicos, sabíamos desse pior. Da gravidade, de todas da situação. as complicações e gravidades. Nós tivemos uma batalha na nossa mente mesmo. Mas a gente decidiu ali se posicionar quando a gente recebeu aquela notícia. A gente quis contar com a oração da nossa igreja. Eu lembro que você chegou para mim e falou assim, você vai querer... pedir oração para as pessoas, falar para a nossa igreja do que está acontecendo, porque isso foi numa quinta-feira, né? E eu falei, eu quero, porque a gente sempre fala para todo mundo que a gente ama família, que elas podem contar com a gente em oração se elas estiverem passando por dias difíceis. Aí no dia que eu tô passando por um momento difícil, eu vou me fechar, vou ficar aqui num casulo, não vou falar para ninguém, não. É a minha família, eu creio no poder da oração e eu quero que a igreja se levante em oração por isso também, né? Então, a gente realmente se firmou ali naquela UTI, a gente só levantava a nossa voz para agradecer. Antes de entrar, se chorasse, enxugava as lágrimas e entrava ali para passar o dia na UTI com ele. E a gente, independente, né, do diagnóstico e do que o médico vinha falar pra gente diariamente, dos procedimentos, né, que eles iriam fazer, a gente levantou a nossa voz e já agradecia a Deus antecipadamente, né? Por aquilo que a gente já queria. E Deus deu, né? E Deus deu a vitória foi... Ainda alcançou mais, respingou, né, Marcele, para os outros naquele Às vezes a gente não entende, né? Meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô aqui? Caramba, uma criança de 2 anos. Sim. A gente não entendia, né? E esses questionamentos a gente deixa de lado. É verdade. Né? Que você sempre fala isso pra gente, né, mãe? Aquilo que a gente tem dúvida, aquilo que a gente não sabe, a gente
a gente deixa de lado, a gente se agarra naquilo que a gente tem certeza, né? Que Deus é bom, que Deus tem um propósito, até com uma coisa ruim ele vai transformar em algo bom. Então, ali naquela UTI, eu vi a vida do Vicente sendo assim um farol ali para que outras crianças que estavam em situações até piores do que ele recebessem a cura, né? Recebessem a alta. E a gente viu isso acontecendo ali dentro. A gente pôde testemunhar na vida de outras crianças. Ali na sala de espera, né? Ali fora. Com outros familiares. Orar com eles, trazer conforto, trazer uma palavra de esperança. E a gente vê que Deus não desperdiça nada, né? Até uma situação que era para trazer morte, Deus trouxe vida ali para dentro daquele ambiente. Os médicos puderam testemunhar. Nós ouvimos isso. Sim. De um médico que era nefrologista ou urologista, não lembro bem, e de pediátrico, que tinha um comprometimento grande do rim, né? Ele falando assim, olha, vamos fazer uma diálise. E a experiência que a gente tem é que vão ser muitos dias com essa diálise. E ele ficou 24 horas só. Quando esse médico veio dizer que ia interromper a diálise, que estava tendo uma resposta boa, ele falou assim, olha, me surpreendeu, eu vejo nisso assim um milagre. E a gente ouvindo isso assim de um profissional, né? E a gente falando, era isso que a gente estava aguardando, esse milagre. Então, é maravilhoso. E você sabe que a gente conta muito esse episódio do Vicente, porque a igreja participou, né? A igreja estava ali junto conosco. Mas nós já tivemos muitas experiências de cura na nossa família. Em especial, eu várias vezes tive situações. Eu lembro bem de uma época que eu estava com epicondilite. Esse ossinho aqui inflamado dos 2 braços. E eu fazia muito trabalho manual, eu não conseguia mais fazer, não conseguia fazer exercício. E o diagnóstico e tratamento era muito complicado, com muita medicação analgésica forte ou até cirúrgico. E eu comecei a orar. Eu lembro de um dia de passar assim, um óleo ungido aqui assim, no local e declarar mesmo minha cura. Eu vi Deus me curar disso. Eu já vi outras situações em que eu tive problemas de ombro, não consegui levantar o braço, orava, o Senhor me curava. Eu vejo ao longo dos anos Maurício com uma saúde, né, íntegra. A gente às vezes fala assim, o sintoma vem, bate e volta, porque a gente já declara de manhã cedo, todos os dias. Nós possuímos a saúde plena, né? Jesus já levou sobre si nossa enfermidade e doença. Temos saúde do topo da cabeça à planta dos pés. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso, que teu pai fala muito, né? E a pessoa falou assim, eu tenho saúde do topo do pé. Eu falei, trocou aí, mas então vamos lá. Do topo da cabeça à planta dos pés. Eu possuo saúde física e mental até o último dia da minha vida. Então, nós temos desfrutado, nós não somos mais novinhos, né? E a gente somos aprendeu, senhores. Né? Às vezes ele ia até tomar o remédio, mas já declarando. Toma o remédio, já dizendo, estou tomando, mas creio na minha suas pisaduras, né? Nós fomos sarados. É isso. As crianças mesmo já falam, você não vai orar antes do remédio? Vamos orar. Né? Então, são coisas que a gente tem vivido na prática, porque não adianta só ensinar sobre cura, né? Nesse momento difícil do Vicente, a gente teve que botar a nossa fé em ação. Não adianta só orar, falar, pregar sobre fé. E, sobretudo, eu vejo assim, uma marca muito forte na nossa família que as pessoas... Porque da mesma forma, nós aprendemos. Não foi uma coisa assim, não veio instalado, né? No nosso HD, sei lá como chama, não veio. Isso foi algo que foi um aprendizado a respeito da generosidade. E acabou sendo uma marca muito forte na nova igreja, na nossa igreja, porque hoje eu vejo uma igreja generosa, porque na liderança isso é muito praticado. E eu vejo isso na vida de vocês também, na vida da Camila, sabe? Quantas vezes eu observando ela, com as coisas dela, com o tempo dela, com
as amizades, né? Abrir a casa, fazer um GC, essa generosidade em ser. Não é só uma generosidade de coisas, mas de todo o nosso ser. E vejo isso de uma forma muito, assim, vivida com transparência, né? A gente gosta de ser assim. Uhum. E a igreja se tornou uma igreja generosa, onde a gente faz as coisas e quando você vê, caramba... Eu lembro aqui no iniciozinho da igreja mesmo, aqui do Freeway, estava tudo em construção, entrou a pandemia. E a gente queria muito ter as salas da geração nova arrumadas logo que voltasse. A gente não tinha o piso. E a primeira coisa que a gente precisava era botar um piso para as crianças, porque subia uma poeira horrível. Na verdade, então, o primeiro encontro, o primeiro domingo a gente fez, não tinha piso ainda. Tinha. As crianças saíram daqui, parecia que elas tinham entrado saído de um furacão, numa obra, porque o cabelo era branco e duro, as roupas eram todas cheias de pó branco. A criança não para, né? E aí aquele movimento delas E a gente viu que chão. não teria condição, assim, algumas tiveram até assim crise de asma, e falou, caramba, vai ter condição delas continuarem vindo aqui domingo após domingo e não ter o piso, pelo menos, né? E a gente fez aquele basicão para começar um culto. Cadeira, ar-condicionado, som, né? Iluminação assim básica para começar um culto. E as outras coisas a gente ia preparando com o tempo. E aí tinha essa pendência. Na mesma hora, começou a juntar pais, né? Os pais se juntaram. Vamos nós, os pais, aqui botar esse piso. Então a gente via aquilo assim, não esperou um apelo do pastor por generosidade, no dízimo e oferta. As pessoas queriam doar. E aí nessa época, aí voltamos, né? Acabou a pandemia e a gente queria fazer movimento de ter uma cantina, de ter as coisas. E não tinha nada na cozinha. A cozinha não tinha nada. Aí eu lembro que criaram uma lista no Ponto Frio. Casamento de Denise e Maurício. Quem quiser, tá aqui a lista do casamento. E era só uma brincadeira assim, vamos montar a nossa igreja, né? E freezer, geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo que nós temos aqui foi fruto de generosidade das pessoas. Então, eu vejo assim, a gente começa, sabe? A partir de nós, esse passo de ser generoso, grato a Deus pelas pessoas, pelo mover dele, faz as pessoas também, replica isso, né, muito nas pessoas. E eu tenho visto provisão de Deus. Também. Né, Camila? Tenho visto na minha vida, na sua. Deus tem provido, Deus não tem falhado. E eu vejo assim também, como avó agora, e 3 netos da Marcele, 3 da Melina, eu vejo que vocês ensinam muito para os filhos também no dia a dia, essa gratidão, né? E essa generosidade. Outro dia, na oração, o que foi que a Júlia agradeceu? Que a vovó levou o quê? Era frutas, maçã. Né? O Luca agradeceu. Agradecer. Todo final do dia a gente ora e cada um tem que agradecer uma coisa. Aí eu perguntei, e hoje o que vocês vão agradecer, Luca? Que a minha avó veio na minha casa e trouxe muitas frutas. Maçã. Eu gosto de maçã. Aí a Julia, eu também quero agradecer isso. Aí agradece a vovó. Isso se ensina, né? Isso é um aprendizado. Por isso que eu digo que é um aprendizado, não só desde pequenininho na nossa formação, mas aprendendo com Cristo, sabe? Deus é tão generoso com a gente. Quando a gente olha assim, o grande amor dele. Quando a gente olha o que ele deu, né? O filho. Ele não foi pouco, não. O que ele pegou... Quando ele escolheu, ele deu o melhor, né? O melhor, o mais precioso. O filho, o único filho, ele deu. E como ele a gente aprende com Cristo, sabe? Aprende com ele. E entrar nesse descanso, assim, da provisão de Deus também é um aprendizado. É algo que a gente precisa aprender. Tem um versículo que diz assim, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Uma outra versão diz, eu lhes darei descanso. Então, vir a Jesus para encontrar esse lugar de descanso. Olhar para ele, focar nele. E aí, diz aí o outro versículo assim, aprendam de mim. Então, é com ele que a gente aprende sobre
perdoar, sobre descansar, ser generoso como ele tem sido conosco. É com ele que a gente aprende a ser grato. Então, eu separei... Uma coisa que veio na minha mente agora, porque eu ouvi essa história do Luke e da Julia. Podem ter pessoas que estejam pensando assim, mas eu não vim desse lar e daí eu não tive essa criação. E eu tô com a mente totalmente quebrada e desestruturada. Eu acho que, assim, isso também se cria, igual a gente faz com uma criança, por meio de repetição, assim, né? Então, acho que para essas pessoas terem sempre esperança também. Qualquer idade, né? Não precisa ser pequenininha. Eu não cresci num lar cristão e cheguei na Nova com 19 anos. Tô com 36 agora. E eu acho que o caminho que eu aprendi aqui foi a única igreja evangélica que eu já frequentei. Então, eu tenho boas referências, graças a Deus, mas pode servir para todo mundo. É de repetir a palavra, assim. De você trazendo e você meditando. Mesmo que você tenha chegado com o coração quebrado, ou com a mente quebrada, com uma família desestruturada. É isso, é que nem a gente tá fazendo com as crianças, a gente tem que fazer com a gente. Isso que você tá falando, ninguém aqui veio com esse HD, eu não vim. Definitivamente. E a nossa tendência, na verdade, às vezes até voltar, assim, né? Mas essa é a importância da gente estar renovando a nossa mente na palavra, caminho, né? Assim, ouvindo da palavra da fé, da graça. Exatamente. Convivência com pessoas que te engrandecem. Encorajam. Que te encorajam, que te tragam palavra. Fala a mesma linguagem, caminho, né, de fé. E Camila, isso chegou a alcançar sua mãe, né? Super. Quando você... É isso, assim, eu não tinha ninguém cristão na minha casa até pouco tempo atrás. Eu era a única cristã. Até o Bernardo entrar na minha vida e ela se apaixonar loucamente por ele. Eu chamava ela há mais, sei lá, de 15 anos. E ela, quando conheceu o B, veio e foi transformada pela palavra. E ela fez o Nova College e ela fala que foi um marco para ela. Ela conta, é um divisor de águas. Ela fala um divisor de águas, parece que a personalidade dela mudou, ela consegue se comunicar melhor. Mas eu acho que isso vem por meio da segurança, na verdade. Ela tá se sentindo mais segura, mais feliz. Sabe quem ela é em Cristo. Ela sabe quem ela é. Isso. Então, a gente veio de uma base mais pobre. Então, eu acho que ela era insegura, achava que ela era inferior. E agora ela não se sente mais assim. Então, a palavra atinge essa profundeza que nem, assim, uma terapia consegue, né? E olha só que interessante. Ontem, ela estava com algumas questões quando ela chegou aqui na igreja. E ela falou assim... para mim, que estava com aquelas dúvidas. Aí ela sentou, o Maurício começou a pregar e parecia até que eu tinha falado com ele alguma coisa. Não, mas você falou para ela, né? O quê? Você falou para ela, eu estava junto na mesa quando vocês estavam conversando, e você falou para ela assim, não, mas olha, tá tudo certo, né? Eu não lembro o que você falou, mas você falou alguma coisa que encorajou ela, e no sentido assim, olha, você vai ouvir a palavra de hoje e vai... Alguma coisa vai falar no seu coração. Aí, conforme, olha, a pregação, ela dizia assim, meu Deus, ele está respondendo tudo o que eu queria fazer diferente. Como, meu Deus, mas Deus falou demais hoje. Então, eu vejo como ela também está receptiva a ouvir direção de Deus agora, né? Ela não vem para o Nova College para assistir uma aula, ela vem cheia de expectativa, de crescimento. E, assim, e gratidão. Então, é isso aí, Camila. Eu vejo o teu exemplo de vida encoraja muitas pessoas a se manterem firmes naquilo que têm recebido, confessando, declarando. E isso, como você falou, é um aprendizado para a gente ver o mover de Deus, né, nesse aspecto. Acho que para isso você só tem que ter um coração inclinado, assim, tipo, a seguir a direção, porque nem sempre é fácil. Eu acho... Por exemplo, quando eu senti vontade de começar a frequentar a igreja lá com 12 anos, no menor sentido, porque eu não estaria fazendo isso. Mas um coração inclinado para a obediência também, assim. Sim. É isso, assim, para você mudar de carreira. E tem confiança. Que confiar. E repetir a palavra. É isso. Incessantemente. Melina, você ia falar alguma coisa ainda há pouco, né? Quando a gente estava falando disso de se confessar a palavra certa, né? Mas eu acho que também tem
você reconhecer que tem pessoas ao seu redor de que já percorreram esse caminho e chegaram lá. E a gente pode aprender. Sim. Então, deixa eu colar com essas pessoas, sabe? E eu acho que no contexto, assim, da nossa família, eu sou muito grata a Deus de me ter presenteado, de me colocar nessa família. Que eu falo, cara, eu sei que Deus fala lá que não tem acepção de pessoa, mas, cara, Ele me ama mesmo, gente. Poxa, Ele me ama mesmo. Aqui a recíproca é verdadeira. Eu também... Estou muito feliz de você estar na minha família. Mas, Mel, isso que você falou é muito verdade. Eu estava lendo um livro, Uma Vida com Propósito, e ele fala assim, muito mais sábio é aquele que aprende com a caminhada do outro, que você poupa o seu tempo. Então, tá andando com pessoas que te inspiram, poupa tempo, poupa trauma, poupa Exatamente. Mas é isso que eu ia falar. Eu vim de uma família, assim, amo meus pais, meus irmãos, minhas pessoas preferidas. E aí eu já tinha uma casa... Obrigada a Deus, que era estável e tal. E aí ele me coloca nesse contexto da família, mas que era uma família muito imersa na igreja. Que viria fazer parte do que era o meu chamado. E eu não sabia. Mas eu tive a oportunidade de crescer desde pequenininha nesse contexto. Porque a minha mãe, meus pais, no caso, é o contrário, né? Ainda que eles serviam muito, mas eles também tinham a vida seculares deles. Trabalhavam muito e essa coisa da independência e de fazer as coisas acontecerem. Então, eu tive esses dois desde muito pequena. E eu lembro por exemplo, no caso, quando foi o que aconteceu com o Vi, que ele teve esse diagnóstico com 2 anos, ter visto você e o Fragale, que falavam tanto sobre fé e de olhar para Deus, ver vocês num momento mais vulnerável, isso me fez aprender como que eu vou fazer também quando eu chegar nesse dia, que se eu estiver vulnerável, o que eu faço? Olha só como é que eles fizeram. Eles confessaram a palavra de Deus. Eles se reuniram em família, em comunidades, né? Vamos lá para a igreja, vamos fazer essa força maior de fé, de confissão. Isso. Então eu aprendi também. Sendo mais velha e vendo vocês no ministério e tendo a oportunidade de ver vocês lidando com pessoas e dificuldades e perdoando e falando bem, nunca reclamando, pelo contrário, sempre falando de maneira positiva, isso também vem influenciado a minha vida desde pequena de, caramba, é assim que eu vou fazer também, quando eu passar por momentos difíceis, quando pessoas me machucarem, ou quando eu não tiver a resposta, é assim que eu vou fazer também. Eu gostei desse jeito, esse jeito me inspirou. Andar com pessoas, né, assim, me inspiram. E a palavra de Deus diz sobre isso, né, e que a gente pode receber de Deus, né, essa caminhada com Deus, mas também com uns aos outros, né, nesse relacionamento de uns aos outros. Eu só tenho a agradecer a Deus, sabe? Eu tenho um coração assim, muito grato a Deus pela família que Ele tem me dado. E saibam que vocês... É um privilégio ter cada uma de vocês, sabe? Caminhando ao meu lado. Eu nem sei como seria sem o apoio de cada um de vocês. Eu não sei como seria. E eu sou grata a Deus por manter a gente assim numa unidade. Nós não temos brigas que não se resolvam, né? Eu não quero mentir que não temos brigas, mas a gente se perdoa, se resolve, e eu sou grata a Deus por essa unidade de coração, de visão, sabe? Isso é muito importante, a gente caminhar suportando um ao outro em amor. No momento em que a gente não está bem, eu sei com quem a gente pode contar, né? Eu tenho pessoas muito próximas que me encorajam, que vibram, né, com o meu sucesso, que estão presentes na minha dor. Então, e que juntos nós temos essa visão de reino, de visão de... o que importa para a gente é a causa de Cristo, que podem vir dias difíceis, mas a gente está certo da vitória. Então, eu sou muito grata a Jesus por ter me dado cada uma de vocês como filha, como noras, que para mim são como filhas. Eu, às vezes, quando falo que só tenho uma filha, aí eu faço um parênteses e digo assim, não, eu tenho 3. Quando eu viajo, o que eu trago para uma, eu trago igualzinha para as 3. Porque tenho mesmo esse carinho de filhas e que tem somado, né? E eu espero, na verdade, que quando a gente passa isso para pessoas, um pouco da nossa história, isso não exalte uma família, não exalta o nome Denise Fragale, Maurício Fragale,
Eu espero que isso tudo, essa conversa, seja para glorificar Jesus, exaltar o nome dele, Amém. Dizer que é possível viver uma família saudável, inspirar pessoas, né, a também colocarem Jesus no centro, a colocarem no centro da vontade de Deus, a andarem em amor e em perdão, vale muito a pena. E eu sei que cada dia que eu entendo a vida, eu vejo que a beleza da vida é quando ela é vivida com fé, né? Em meio aos desafios, em meio às dificuldades, use a sua fé, confie na graça de Deus, confie no favor dele, confia que ele tem planos bons para a sua vida, que ele tem planos de shalom, né? Que é paz por dentro, paz por fora, vida abençoada para você, sua família, seu trabalho, tudo aquilo que são seus desafios. Então a gente vai encerrar essa conversa tão gostosa aqui entre família e que a gente quase nunca consegue, né, ter. Pois é, finalmente. Porque lá em casa temos 6 crianças que impedem a gente de fluir nessa conversa sem sermos um assunto. Sem sermos interrompidas. Então foi muito legal a gente estar junto aqui conversando das coisas de Deus. Agradeço mesmo a Marcele, a Camila, a Melina por terem trazido algo que eu tenho certeza vai edificar muitas pessoas. Agradeço a você que está aí ouvindo e participando desse podcast. E fique aí com uma expectativa de que vão vir os próximos episódios. E eu tenho certeza que você também vai ser muito abençoado. A gente quer dar um tchauzinho. Vamos lá, meninas? Dar um tchau, um beijinho. Tchau! Um beijo para todos. Até o próximo. Até. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Vamos juntas espalhar a palavra, fortalecer a fé e lembrar umas às outras de quem somos em Cristo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa caminhada. Nos vemos no próximo episódio.